Vamos dar início agora à solenidade de posse da prefeita, doutora Jaqueline. Vai, eu vou lá? É isso? Cadê o termo? Cadê o cerimonial? Cadê o termo de posse? Cadê o cerimonial? Vamos lá. Traz aqui para mim. Cadê a doutora Jaqueline? Anunciamos a presença da doutora Jaqueline Coutinho. Acompanhe ela, por favor, traga até aqui. Os vereadores quiserem ficar aqui atrás, por favor, estão convidados. Os vereadores e vereadoras quiserem ficar aqui atrás, estão convidados. Ela vai fazer a leitura, tá? Primeira leitura. Isso, Depois aqui. Isso. Eu peço, por favor, plenário, atenção. Preciso que a senhora faça a leitura de compromisso com o município. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Ato de compromisso e posse. Aos 24 dias do mês de agosto de 2017, às 22h30, no plenário desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Maganhato Manga, em virtude da procedência do processo de cassação do prefeito José Antônio Caldini Crespo, conforme decreto legislativo número 1544, de 24 de agosto de 2017, e em conformidade com o artigo 23 do inciso 17 do regimento interno, tomou o compromisso de posse da doutora Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, tendo sido acompanhada pela mesma, a saber: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. O excelentíssimo senhor presidente declara a prefeita municipal, doutora Lilian Barcelos Coutinho, empossada, nada mais havendo a tratar, dar-se-á por encerrado o presente ato de posse, que vai por mim assinado e pela senhora prefeita, ora empossado. Que Deus abençoe a senhora e que Deus abençoe a cidade de Sorocaba. A senhora está convidada, caso queira, usar a tribuna para se pronunciar para a imprensa e para a população. A senhora vai querer usar? Por favor, fique à vontade. Abre lá, Hudson, o telefone da tribuna. Abre o microfone. A gente vai pegar um copo d'água da senhora e vou colocar ele aqui embaixo, tá bom? Sorria. Prefeita Jaqueline, o microfone é todo seu, pode se pronunciar. Boa noite a todos. Em decorrência de contingências que não foram ocasionadas por mim, em virtude de procedimentos que acabaram sendo instaurados, e todos sabem,
para apuração de infrações político-administrativas que culminaram na instalação da comissão processante e redundando no relatório que esses dias foi elaborado pela comissão processante, relatório que eu tive oportunidade de ler e estudar, muito bem feito, um trabalho ético, um trabalho jurídico, perfeito do ponto de vista técnico-jurídico, elaborado pela comissão processante. Fato este que redundou hoje nessa votação, nessa situação de mobilização política, mas acima de tudo, numa votação que apresentou uma situação histórica, que foi, na realidade, um momento histórico, nunca havia ocorrido em Sorocaba essa situação de cassação. Em razão dessa votação, que eu reputo legítima, acompanhei par e passo, acompanhei juridicamente, acompanhei todas as falas dos vereadores, li o regimento interno que tanto quiseram questionar, muitas vezes. Li o decreto 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e também das infrações político-administrativas. Situação esta irrefutável, por mais que muitos queiram contra-argumentar e refutar dizendo que não ocorreu, e eu posso garantir que ocorreu, quando eu, vice-prefeita, legitimamente eleita no pleito eleitoral do ano passado, em uma chapa que acreditava que iria fazer o melhor para Sorocaba, e ainda acredito que vamos fazer o melhor por Sorocaba. Mas, em decorrência de situações que resvalaram em infração político-administrativa, quando fui injuriada, quando fui proibida de ocupar a minha sala, quando fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato, quando tive o miolo da fechadura do meu gabinete trocado no calar da noite, quando recebi na minha casa, logo após ter percebido e ter visto uma atitude criminosa, uma atitude imoral, uma atitude antiética, de ter o miolo da fechadura da minha sala trocado, que não era num boteco, que não era no quintal da casa de ninguém, era no gabinete de uma prefeitura municipal. Quando recebi naquela mesma tarde uma carta, um ofício, um memorando, um sei lá o quê, que falava, que documentava que eu tinha 24 horas para retirar meus pertences da sala da vice-prefeita legitimamente eleita. Quando me falaram nessa carta que eu estava afastada do governo, não tinha atribuições e nem exercício de mandato, simplesmente violando os preceitos constitucionais,
olvidando a manifestação dos eleitores nas urnas, desrespeitando os eleitores que votaram em uma chapa e, com certeza, votaram também em Jaqueline Coutinho. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa a ponto de eu não poder ter o livre trânsito entrando e saindo da minha sala com as pessoas que queriam se reunir comigo, inclusive vereadores. A questão de 2 semanas me foi proibido o direito de reunião, só poderia fazer reuniões, ou seja, conversar com as pessoas que queriam ter uma palavra com a vice-prefeita, apresentar projetos, propostas, sugestões. Eu só podia me reunir na sala de espera, onde o fluxo de pessoas era muito grande, onde ninguém tinha privacidade, nem eu, nem as pessoas que queriam conversar comigo. E o pior, ainda tive colocado na minha sala um guarda civil que hoje ocupa função de confiança, cargo em confiança, apenas e tão somente para me vigiar, para me monitorar, para fazer o quê? Para desrespeitar os direitos individuais de um cidadão, a liberdade de manifestação, de reunião, direito à privacidade. Por muitas coisas e outras que eu ouvi na mídia, por exemplo, que eu pertencia a uma organização criminosa, que eu usei a administração inserindo uma pessoa que trabalhava para fins particulares, por todas essas mentiras e inverdades, por todo o meu passado profissional. Eu fui delegado de polícia por 28 anos, oficial de justiça por 4 anos e meio. Me aposentei com muita dignidade, fazendo um trabalho ímpar junto à segurança pública, Delegacia da Mulher, Distritos Policiais, NECRIM. Então, são muitas emoções para um dia só, né? A gente não esperava. Bem, por conta de tudo o que aconteceu, culminou-se nessa votação histórica hoje, que, como eu disse, acompanhando a legislação, o regimento, o decreto 201/67, acompanhando a manifestação de todos os nobres vereadores, acompanhando até a manifestação do advogado que aqui compareceu, eu tenho certeza que foi a medida democrática mais correta, por mais que queiram invalidar, por mais que queiram infirmar isso, por mais que queiram desqualificar. Não há desqualificação para quem age com justiça, para quem age com a verdade, para quem quer o melhor para o seu povo. Jamais podemos usar vaidades ou se aproveitar de vaidades ou interesses pessoais escusos para suplantar o interesse maior, que é da população. A supremacia do interesse da administração e da população devem prevalecer acima de quaisquer outros interesses. Quero agradecer a todos os partidos que votaram de uma forma legalista e inteligente, à vista dos fatos ocorridos que geraram a comissão processante, o relatório e essa votação de hoje. Quero dizer também que, assumindo a prefeitura,
de forma legítima, sim, diante da decisão soberana da Câmara Municipal. Decisão esta que é soberana porque efetivamente espelha a vontade do povo. E não só isso. Não é só o clamor da população, que hoje sabemos que era muito grande nesse sentido, no sentido da cassação do chefe do Executivo. Cassação esta que foi motivada única e tão somente por ele, pelos atos que infringiram leis, que infringiram princípios básicos da administração, como moralidade, legalidade e eficiência. Sim, tenham certeza que isso ficou muito claro. Eis porque a Câmara, de forma soberana e legalista, a Câmara entendeu que houve infração político-administrativa. Entendimento esse baseado na lei, no artigo 4º do Decreto 201/67. Sim, é real. Nada foi decidido de forma aleatória, sem suporte legal ou sem suporte fático. Havia suporte fático, havia suporte probatório e havia suporte legal, sim. Eu posso garantir, como operadora do direito, embora tenhamos ouvido muitas coisas através do advogado, do processado, o que foi apresentado como argumentação não tinha esteio jurídico e nem esteio de credibilidade. Posso garantir. Quem ouviu sabe disso. Quem é da área do direito sabe disso. A população sabe disso. É muito importante que nós tenhamos um governo, que nós tenhamos uma administração onde haja uma interação total entre executivo e legislativo. Essa interação não significa alijar as pessoas de suas convicções políticas, ideológicas, não. Essa interação é importante para que a administração flua. Cada poder tem sua independência, poder executivo, judiciário e legislativo, mas devem sim interagir, respeitando as suas convicções, respeitando as suas atribuições, mas jamais pode existir falta de diálogo, falta de respeito, falta de consideração por poderes instituídos. Então, que fique claro que diante dessa decisão soberana da Câmara, por Sorocaba, para Sorocaba, para nossa tão amada população, nós vamos sim fazer uma administração em que haja essa dinâmica de entendimento, de diálogo com a Câmara Municipal. Adversário político, como eu ouvi muito nesses últimos dias, essa terminologia não é compatível com um governo democrático, com um governo voltado para o interesse da população. Por quê? Porque, na realidade, como eu disse, reitero, é o interesse da administração, da população que deve prevalecer. E, para isso, tem de haver sintonia entre executivo e legislativo, para que os projetos fluam, para que saibamos, tanto executivo quanto legislativo, quais as ações, quais as políticas públicas devem ser adotadas em prol da sociedade.
atendendo os anseios e as necessidades da sociedade em seus mais diferentes segmentos. Quero agradecer aqui todos os vereadores, quero agradecer aqui todas as pessoas que aqui estiveram. Quero agradecer aqui as manifestações que eu recebi de apoio de pessoas que eu nunca vi, mas que se solidarizavam a situação de violência que eu sofri. Situação essa que espelha a violência de muitas mulheres, e muitas mulheres se identificaram, sim. Muitas mulheres se identificaram com o constrangimento a que eu fui submetida. Quero agradecer, acima de tudo, aos meus pais. Os meus pais, a minha mãe, que me ensinou a ter fibra, coragem, não se curvar, não admitir ilegalidade, não achar que a mulher deve ocupar posições inferiorizantes, de lutar por um ideal. Eu quero agradecer a todos os vereadores, as nossas vereadoras, Yara Bernardi, Fernanda Garcia, ao vereador Hudson Pessini, ao vereador Manga, ao vereador Silvano, ao vereador Martinez, ao vereador Péricles, ao vereador Renan, ao vereador França, ao vereador JP, ao vereador Vitão do Cachorrão, ao vereador Vanderlei Diogo, ao vereador Luiz Santos, João Donizete, pastor Apolo, Irineu. Eu quero agradecer. França, falei França. Fernanda foi a primeira que eu falei. João Donizete. Enfim. Luiz Santos, falei Luiz Santos. Fausto Pérez. Enfim, mesmo aqueles que tiveram um entendimento diferente da maioria, todos devem ser respeitados. Sabe por quê? Porque a democracia tem que prevalecer. Nós temos que respeitar opiniões de todos os cidadãos. E devemos respeitar e devemos ser coerentes com as nossas decisões. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.